Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 17 de novembro. Hoje vamos, como é habitual, analisar os temas e as notícias que marcaram os últimos dias da semana. E nesta semana muito se tem falado sobre dois Costas, o António Costa, primeiro-ministro, e Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal. António Costa afirma que vai processar Carlos Costa por ofensa à honra e bom nome. O que se passou então? Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, disse que António Costa tentou pressioná-lo para não afastar Isabel dos Santos do BIC, num processo na altura conturbado após a venda do Banif. Bem, há problemas e desentendimentos. Silvério Cunha, aqui há uma pergunta que se coloca, mas que se calhar nós não temos a resposta. É quem é que fala a verdade? Qual dos Costas? Como é que analisa esta notícia? Boa tarde e bem-vindo. Ora, boa tarde. Bem, eu tenho tendência para pensar que estes casos não são verdadeiramente casos a sério. Por uma razão, porque eu acho que a comunicação social dá muito importância a casos destes, mas não são os casos mais importantes, nem são casos a sério. Aliás, o Matias, ao levantar o problema, também não esqueceu certamente, mas não foi casual, digamos assim, que a propósito, não do caso que enfrentam os dois, mas Marcelo Rebelo de Sousa também tenha falado do BPI para defender o António Costa, numa espécie de despropósito que nada tinha a ver com o caso em apreciação. Mas vamos cá ver uma coisa, há aqui dois pontos que me parecem, digamos, claros e que só em tribunal é que se vai poder provar. O lançamento do livro, claro, lança-se um livro e o livro tem lá umas partes de depoimentos, porque aquilo no fundo é uma biografia, salvo erro, e portanto com a ajuda de um jornalista, etc. E há lá uma parte em que o próprio Carlos Costa, que é uma pessoa que para mim, enfim, nunca, digamos, eu nunca tive, é uma pessoa que para mim, digamos, em termos políticos foi sempre, digamos, insignificante no sentido de não ter uma importância maior. Mas a verdade é que Carlos Costa, num dado momento, diz assim: o que eu tenho é um SMS do Primeiro-Ministro a dizer que achava inoportuna qualquer interferência relativamente à filha do Presidente Isabel dos Santos, a empresária. Mas ele depois, Carlos Costa, disse que teve o cuidado de dizer, eu acho que foi cuidado, de dizer que daqui se pode depreender que a comunicação que terão tido poderá ter pressionado, ser uma pressão do Primeiro-Ministro. Bem, ele teve o cuidado de dizer isso, mas a verdade é que ao dizer isto também está a desvalorizar um bocado a afirmação, porque se ele diz que há um SMS em que o Primeiro-Ministro diz acho inoportuno falar sobre isto, isso não chega, para um governador do Banco de Portugal, muito francamente, não é uma pressão. Vamos cá ser sinceros, quem está à frente do Banco de Portugal está um bocado independente e está para além disso. Quer dizer, ele pode ter recebido até o Primeiro-Ministro a dizer isso, que não acha oportuno, pois é uma opinião do Primeiro-Ministro e é registada como tal. Portanto, não penso que isso seja, digamos, uma questão por aí além. De resto, e não pode dizer que daí se depreende que haverá uma outra coisa qualquer em que terá havido uma pressão. Uma pressão é uma coisa, vamos cá ver, uma pressão sobre um alto funcionário da estrutura, digamos assim, estatal, é qualquer coisa que diz assim, eu ordeno, eu faço, ou senão vai haver consequências negativas para si. Aqui neste caso a frase terá sido que não se podia tratar mal a filha de um Sim, Presidente da República de um mas quer país dizer, amigo. mas essa frase neste momento nós não sabemos se ela existe ou não existe e como é que existe. E eu até, é tal coisa, para mim não é um caso até isso ser mostrado. Agora, o que se sabe, e eu acredito do Dr. Carlos Costa, é que ele tem um SMS de António Costa a dizer, não acha oportuno que se façamos pressões sobre a empresária Isabel dos Santos ou a filha do presidente de Angola, ou o que quer que seja. Dizer isto para mim não é um caso importante a esse nível, é uma conversa que o Primeiro-Ministro teve com o Governador do Banco de Portugal e é livre de a ter. Portanto, eu sinceramente não acho que seja um caso. Casos importantes de pressões, mesmo pressões, são outros e são de outro tipo e têm que ser encarados de outra maneira. Portanto, eu acho que está a haver aqui e também há uma coisa que não funciona a favor, não abona a favor de Carlos Costa, que é, atenção, eu estou a dizer isto sem uma negatividade, porque, como digo, não tenho negatividade nem positividade face ao senhor, porque não tenho relativamente a ele uma opinião formada e parte do princípio que é uma pessoa de bem, claro. Mas a questão é esta, ele também diz isto não sei quantos anos depois. Uma espécie de memórias que não são bem memórias, porque têm a ver com também alguma redação que há ali de outra pessoa. E, portanto, eu acho que é preciso pegar nisto com algum cuidado.
Eu não vou, portanto, quando António Costa reage com aquela veemência toda a dizer que vai pôr em tribunal para aqui, para lá, eu também, francamente, acho que tudo tem que ser um bocado proporcionado. Ou seja, muito francamente, também acho uma coisa que é aqui importante, que é quando António Costa diz que lhe telefonou a exigir desculpas, também não tem sentido nenhum. O que nestes casos fazia entre pessoas que tiveram responsabilidades é que os dois tinham uma conversa e nessa conversa ajustavam a verdade que se pode apurar e ajustavam, e se no caso de discordarem, ajustavam aquilo que foi digamos assim, uma conversa que efetivamente seja comum aos dois. E eu acho que isso não acontecer é mau sinal. Sinal de crispação, é sinal de que parece que estão um contra o outro, sem sentido. A favor de Carlos Costa está o facto, é claro, de ele ao dizer isto, dizer sempre, bom, o contexto era um contexto complicado, mas aqui, por exemplo, o apoio indireto que lhe deu Marcelo a António Costa, a dizer que, no fundo, a grande questão era com o BPI, para aqui, para acolá, e assim umas coisas desse tipo. Portanto, a mim parece-me que há aqui qualquer coisa que não me surge também como sendo muito normal. E, portanto, eu acho que isto tinha que passar pelo entendimento pelos dois, porque não é entre duas pessoas que dizem uma coisa, dizem outra, e um manda um SMS, o outro diz que dele se pode prender qualquer coisa e não sei o quê. Isto não são formas de comunicação. Eu, sinceramente, para mim, estas coisas não passam por aí. Portanto, quando não passam por aí, eu acho que é não caso até agora. Agora, se isto for para tribunal, também acho mal, deixe-me dizer só para acabar, também acho mal que António Costa tenha sido tão veemente. Por uma razão, porque ele podia ter lido assim, não foi esse o caso. E eu até não me importaria nada de conversar com o senhor ex-governante, ex-governador do Banco de Portugal, para uma conversa para, digamos, esclarecer a questão. Eu acho que teria sido mais habilidoso ter dito isto, e era bom para os dois. Isto, o conhecido Carlos Costa também não iria longe disso, penso que não. Quando se extrema muita posição e se diz, eu quero desculpas, senão isto vai correr mal, claro que a outra parte, se achar que tem um pingo de razão, ou se depreender que pode dizer daí qualquer coisa, claro que vai reagir mal. Portanto, eu penso que aqui é uma questão também de trato entre as pessoas do ponto de vista institucional. Muito bem. Então, qual é o único ponto que eu quero terminar para dizer? O único ponto em que eu acho que António Costa exagerou, e a meu ver não será bem para aí, é este. Dizer que, com a afirmação de Carlos Costa, quando António Costa diz que Carlos Costa, ao fazer aquelas afirmações, está a ferir o seu bom nome, a sua reputação, a sua honorabilidade, eu acho que está a confundir um bocadinho as coisas. Porque se o Primeiro-Ministro tiver dito, por exemplo, num SMS ao Governador do Banco de Portugal, tiver dito, olha, eu não acho oportuno que se façam muitas pressões sobre Isabel dos Santos neste momento, se tiver dito isto, no contexto em que a banca se encontrava, aquele problema do BPI, etc., onde também importava o papel da empresária, acontece que para mim não é uma questão bem pessoal. Não é uma questão pessoal. A questão não é uma questão de mentira. Não é uma questão de dizer assim, eu não disse, eu disse, tu disseste. Não, a questão é outra, é uma questão institucional. E, portanto, eu acho mal que António Costa leve isso para o lado pessoal da honorabilidade. Eu penso que o Governador do Banco de Portugal não quis ferir, o ex-governador, perdão, não quis ferir a honorabilidade de António Costa. Quis foi dizer que, num dado momento, o Primeiro-Ministro disse-lhe uma coisa que ele achou deslocado ou inapropriado. Portanto, a questão coloca-se quando muito é, na maior ou menor, digamos assim, razoabilidade ou inapropriação, de uma afirmação ou de uma opinião que se dá. Portanto, não é caso nem para processo, nem é caso para se levantar uma tempestade política. Para fazer. José Faustino, que comentário fazes e analisa esta notícia e este caso, ou não caso, entre António Costa e Carlos Costa? Vamos ver, se o nosso país fosse um país normal em funcionamento político, era um não caso. Mas o nosso país não é normal. Porque, vamos lá ver, o próprio problema de Isabel dos Santos. O facto de uma pessoa vir a Portugal fazer investimentos, fazer negócios, até prova em contrário, deve ser-lhe dadas as facilidades e exigências ou dificuldades, enfim, os requisitos necessários que são dados a qualquer pessoa, a qualquer investidor, nas mesmas circunstâncias. Ou seja, Isabel dos Santos não tinha que ser beneficiada, nem tinha que ser prejudicada pelo facto
de ser filha de José Eduardo dos Santos e de, supostamente, o dinheiro que ela dispunha, ou os créditos, ou tudo isso, dos negócios que ela dispunha, serem eventualmente roubados ao povo angolano. Porque, como o Dr. António Costa, que eu não gosto nada do termo, mas vou usá-lo, quando o Dr. António Costa diz há justiça ao que é da justiça e há política ao que é da política. Eu acrescentei a economia ao que é da economia. Bom, se a senhora roubou o dinheiro, isso tem que ser um problema, tem que ser resolvido pela justiça e corre os trâmites próprios das coisas. Mas nos negócios ela não tem que ser prejudicada nem beneficiada. E a verdade é que parece um facto evidente que ela foi beneficiada pelo facto de ser quem era, e tanto mais que algum dinheiro não era capital próprio, portanto ela pediu financiamentos, nomeadamente à Caixa Geral de Depósitos, que era um banco público, mas para o caso está no mercado como outro qualquer, para fazer os investimentos, nomeadamente na EFASEC, etc, etc. Ou seja, ela agiu aqui com as costas quentes, tudo indica, eu não sei, e ninguém me disse, suspeito, ou diz-se, que tenho ouvido dizer, de facto, que ela foi beneficiada e depois, isso eu vi, foi prejudicada por tudo aquilo que aconteceu em Angola, o que não está correto. Porque nem Portugal tem que ter as dores de Angola, nem Angola tem que ter as dores de Portugal. Aliás, não as teve. Agora, recentemente, em relação à Ucrânia, volta a favor da Rússia. Portanto, não é uma solidariedade total da língua e tudo. Começa a ser, aliás, um bocado de treta, isso dos palopes, essas coisas todas. Bem, finalizando, o caso de facto de menos importância, o tempo nos dirá como é que as coisas todas são. Que a equipe de António Costa, que está no governo, não funciona bem, não funciona bem. E isto são factos evidentes. Leia-se a última atrapalhada daquele senhor que ele convida para secretário de Estado, que já tinha colaborado com ele, ingenuidade, aldrabice, roubo, fraude, não se sabe nada também, mas tudo aquilo, toda esta gente que circula à volta do governo, digamos que é suscetível de levantar suspeitas a qualquer cidadão. Não mais do que isso, bem entendido. Suspeitas, no caso, até do caráter das pessoas e da sua honestidade, digamos assim. E o problema que aqui está é sabido que o doutor Carlos Costa, não é? Portanto, o antigo governador do Banco de Portugal, nunca se deu bem com António Costa, nem com Mário Centeno, houve ali sempre um problema de promoções e dessas coisas. Eu não deixo de achar bem, nem deixo de achar mal. Ele agora lançou uma espécie de um livro, entrevista, não sei como é que aquilo é feito por um jornalista, sobre a atividade dele enquanto governador do Banco de Portugal, e veio esta coisa ao de cima. Vamos ver. E para finalizar, eu sou jornalista, o professor Silvério Cunha é professor universitário. Algum de nós, nas nossas profissões, nunca foi pressionado? O professor Silvério Cunha nunca foi pressionado pelo pai de um aluno, por um aluno, olha lá, eu sou boa rapariga, olha, eu sou bom rapaz, dê-me lá uma notazinha melhor e tal, não seja mau, e tal, coitadinha da minha filha, e a gente faz um grande sacrifício. Estas pressões são legítimas, isto faz parte da vida. Alguém pressionar-me, pá, não digas lá isso, você não diga isso não é verdade e tal, não deve ser, a rádio não deve dizer isso, o senhor não deve fazer isso. Isso é normal. Agora, o que é que isso tem de especial? Eu tenho o meu critério jornalístico e se entendo que a notícia é verdadeira e que deve ir para a frente e deontologicamente está correta, ela vai. Posso ouvir opinião, agora, ser pressionado pelo facto de estar a ser pressionado, coisa diferente é ser ameaçado. Se dás a notícia, levas um tiro na cabeça, isso é outra coisa. Ou o professor Silvério Cunha, se não der boa nota à menina, o papá faz uma espera, isso é que já não. Agora, a pressão é normal, o vizinho pressiona o vizinho, o amigo pressiona o amigo, isso faz parte da situação. Quer dizer, eu não vejo nenhum crime lesa majestade de um primeiro-ministro dizer, num desabafo, dizer
Foi dado que ela é filha do outro, veja lá, então, veja lá, atenção. Dita à margem de determinada maneira, se tudo fosse normal, eu, com toda a franqueza, não vejo grande problema nisso. O problema é que isto não é normal. Nem António Costa é normal, nem o Partido Socialista no momento é normal, nem a governação do Banco de Portugal é normal, nada é normal. Veja-se a normalidade da questão quando todos os economistas, todos os livros de economia recomendam que para travar a inflação é necessário subir as taxas de juros nos bancos centrais. O nosso primeiro-ministro, o nosso presidente da República é contra. Isto é uma coisa, isto não é normal, isto é invulgar. E, portanto, nós vivemos numa anormalidade. E isto só pode ser um caso, este livro do Carlos Costa, só pode ser um caso num mundo de inormalidade, porque se fosse normal, se a gente tivesse normal, isto não era caso absolutamente nenhum. Nem o primeiro-ministro ficava tão ofendido com a desonra. Mas qual é o problema? Então, o Presidente da República não pode dizer ao Primeiro-Ministro: tome lá cuidado com aquelas brincadeiras, olha, que o homem não sabe nadar, não o volta a tirar para dentro da piscina, olha, que ele morre afogado. Está a pressionar alguém, está. Isso é conversas absolutamente normais. É uma pressão. Pois é uma pressão, e qual é o problema? Então, o Primeiro-Ministro ou o Governador do Banco de Portugal deixa-se influenciar pela conversa. É o que o professor Silvério Cunha disse. Só se desse uma ordem, mas não tem capacidade para dar, porque a Constituição não lhe permite. Ora, Portanto, dos casos... é uma zanga de comadres cujas consequências nós só mais tarde saberemos. Vamos aguardar E por isso, então. eu estou convencido que vamos ter muita coisa para saber. Isto, como se chama dizer, zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Mas nós vamos saber muito mais verdades sobre o nosso regime. Vamos aguardar então. Passamos para outra notícia mais recente que também tem marcado a atualidade e já provocou alguma agitação política. Uma investigação jornalística revelou que existe em grupos de partilha de mensagens entre agentes da autoridade com mensagens de ódio que motivaram a realização de um inquérito. O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo não se mostra surpreendido pela revelação de que centenas de elementos da PSP e da GNR, quase 600, utilizem as redes sociais para praticar crimes de ódio, racismo e xenofobia. Esta reportagem sobre o assunto levou o Ministério da Administração Interna a ordenar a abertura de um inquérito. Silvério Cunha, todas estas pessoas estão identificadas nesta reportagem, todos os membros destes grupos, que têm mensagens umas mais violentas, outras menos, mais formais, menos informais. Que comentário e análise faz este caso? Como é que isto afeta também as forças de segurança? Bem, em primeiro lugar, começo por chamar a atenção para o facto de, junto do Ministério da Administração Interna, funciona a IGAI, a Inspeção-Geral da Administração Interna, dirigida por um Procurador-Geral da República adjunto, nomeado, aliás, pelo Procurador-Geral, não por nenhum ministro, e que atua independentemente do poder político. E essa IGAI tem, portanto, funções de fiscalização a esse nível também. É o primeiro ponto que eu queria tocar. O segundo ponto que eu queria tocar é que é uma questão também de números. As forças de segurança têm cerca de 46 mil homens. Portanto, estamos a falar de um universo de 600 pessoas em 46 mil, o que significa que a situação, portanto, não é uma situação, digamos assim, que eu chame uma situação, digamos, é um problema que surge, e já vou dizer porque é que é um problema que surge, mas não é, obviamente, um problema no sentido, digamos, quantitativo, pelo menos. Agora, aparentemente. Agora, o que é que eu acho aqui também? Terceiro ponto. Eu acho que os polícias deviam ter melhores remunerações e melhores qualificações. E eu devo dizer que, pessoalmente, nunca tive razões de queixa das forças de segurança até hoje. Pelo contrário, até das 2 ou 3 vezes em que eu contactei com forças de segurança, nunca por razões pessoais, felizmente, mas algumas até foram por razões de pedido de ajuda de outras pessoas. Eu devo dizer que as forças de segurança, a PSP na ocorrência, devo dizer também, agiram de forma muito correta e de forma muito, digamos, muito profissional e cumprindo a lei toda. Agora, evidentemente, que a questão que se coloca é, as forças de segurança têm um problema, o ser membro da força de segurança, nomeadamente da polícia, apresenta uma contradição que até certo ponto tem sido insanável. Nós temos um homem ou uma mulher que, se necessário, tem que dar a vida por nós. Portanto, eu acho que eles têm que ter bons salários,
tem que ter boa preparação e tem que ter boas qualificações. E, num certo sentido, até tem que ter capacidade de resistência muito maior do que aquela que é exigida a nós, cidadãos normais. Da sua qualificação faz parte também a questão cívica. Naturalmente que as forças de segurança estão ao serviço do Estado de Direito. Portanto, os polícias não têm esse nível que ter opiniões políticas nem ideológicas. Nem a GNR, nem as forças de segurança nenhumas, nem as forças armadas. Aliás, eu sou muito adepto do sistema inglês, em que, inclusivamente a administração pública, em troca da sua salvaguarda dos lugares, nem sequer têm direito a estar a ser militantes de partidos. Pelo menos até há uns tempos largos não tinham. Devo dizer que esta tese é uma tese polémica, é uma tese que eu vi defendida muitas vezes pelo professor Freitas do Amaral, mas é uma coisa que vem, digamos, do Reino Unido, já que tem muitas centenas, tem muitas dezenas, décadas, não mais de 200 anos talvez de força, como lá acontece, mas o princípio é este. Aqueles que atuam em nome do Estado e que por isso são leais, prestam juramento de lealdade e obediência ao Estado constitucional, acontece que naturalmente não podem deixar de cumprir ordens, logo não têm direito a essa margem subjetiva de manifestação da vontade. Portanto, à partida, quem tem, estou-me a lembrar do ano 75, o José Faustino também se lembra, dos SUV, dos Soldados Unidos Vencerão, que havia nos quartéis e que os generais das comandantes regiões militares, da região militar, lembro perfeitamente nessa altura de Coimbra, que era o general Franco Charais, que se viu aflito para pôr tudo na ordem e impedir que houvesse uma espécie de célula ou de movimento dentro dos quartéis que andava, por simplesmente, a subverter a disciplina e a ordem das Forças Armadas. Ora, o mesmo se passa com as forças de segurança, portanto, eu não posso admitir nem SUVs nas Forças Armadas, nem o equivalente, mesmo que seja de signo contrário, nas Forças de Segurança. Portanto, é evidente que esses casos são casos que alguns deles têm sido sancionados, deve dizer-se, mas são casos que evidentemente não podem ser tolerados, como princípio que é a imagem das Forças de Segurança. As Forças de Segurança, quando surgem no mapa do território, são pessoas que, à partida, todos nós podemos confiar, sejamos de qualquer opinião política, de qualquer ideologia, de qualquer partido, de qualquer etnia, seja do que for, nós temos de confiar neles. E ao confiar neles, estamos certos de que eles confiam em nós e que, se for necessário, dão a vida por nós. E é por isso que eu penso que os polícias, francamente, recebem mal e deviam receber melhor e deviam estar mais bem preparados do que ter mais qualificações. Devia-se exigir mais, até para eles poderem também exigir mais. Portanto, quando eles até pedem mais dinheiro e tudo isso, eu estou sempre de acordo com as reivindicações deles, porque eles acham que têm uma vida muito sacrificada, porque as esquadras nem sempre estão boas, têm muitos turnos, há muitos polícias que têm segundos empregos, que eu acho que é péssimo por uma razão, porque com isso estão obviamente a esquecer-se do seu emprego principal e a desgastar energias. Portanto, eu penso que deve haver muita coisa errada no âmbito das forças policiais. Agora há uma coisa que é intolerável, que é esta questão ideológica, quer dizer, vamos cá ver, quando a senhora Ursula von der Leyen foi ministra da Defesa da Alemanha, descobriu-se uma célula nazi numa divisão do exército alemão, foram todos detidos, foram para a cadeia e a divisão foi dissolvida. O governo alemão dissolveu uma divisão inteira do exército, dissolveu-a, pô-los todos na rua, e além de outros que foram todos presos e condenados. Portanto, só para dizer que não pode haver margem para esse tipo de atitudes, nem de coisas do género, não tem sentido. Um polícia que faz isso, seja qual for o signo ideológico, não tem sentido dizer isso, não tem, porque ele está a traiçoar o juramento até que fez, que é o cumprimento da lei. E a lei é neutra para toda a gente, é igual para toda a gente. Portanto, eu pensei um bocado nisso. Agora, acho que vai haver o inquérito, esse inquérito apurará as questões, e certamente há aqui uma coisa que daqui, e termino com isto. Daqui o que é que se tira? Tira-se que a seleção dos polícias, como de outros membros das forças de segurança, deve ser, como eles devem ter a ganhar mais e ser mais qualificados, deve obedecer de critérios mais rígidos. Aquilo que o Matias colocou, do professor Bacelar Gouveia, exigir que eles sejam de facto mais bem preparados, está correto. Bacelar Gouveia, enfim, é um homem de PSD, constitucionalista, e acontece que ele defende isso, e eu acho que ele tem razão nesse ponto. As pessoas têm que ser mais qualificadas, mais capacitadas, com maior capacidade de discernimento, de distanciamento e, sobretudo, ter aquela capacidade que permite uma coisa que eu termino com este episódio. Sabem que em Inglaterra o último crime que houve passível de pena de morte era o homicídio de um polícia de rua, porque os polícias de rua não andavam armados sequer, nem cacetete traziam um apito, e por isso eram altamente respeitados.
E acontece, quando havia assim uma arruaça, uma coisa qualquer, que não exigisse a intervenção de forças especiais, que os ingleses sempre tiveram, portanto, aqueles polícias eram polícias, era a polícia de giro, só tinham um apito. Acontece quando havia essas arruaças ou manifestações em que as pessoas manifestavam 20, 30, 40, 50, 100 e depois diziam qualquer coisa, que tiravam ovos podres e tomates, inclusive à polícia. Eu lembro de ver na televisão, quando a televisão era preto e branco, lembro de ver manifestações em Inglaterra em que os polícias estavam rigorosamente quietos a guardar uma coisa e acontece que os manifestantes chegavam a estar a 40 centímetros deles, a insultá-los, a tirar os braços por cima e por lado, por todo lado, e os polícias mantinham-se impávidos e serenos e não reagiam. E quando tinham que reagir, a primeira coisa que eles faziam era proteger-se e proteger as outras pessoas. E vi polícias, e veja bem, vi polícias agarrarem e defenderem-se do arremesso de tomates e ovos podres com caixotes, com tampos dos caixotes de lixo. Não havia escudos nessa altura, só as forças especiais tinham escudos. Ora bom, isto quer dizer uma coisa, quer dizer que de facto a polícia inglesa era muito respeitada, porque precisamente era uma polícia que à partida atuava sempre de acordo com protocolos muito rígidos, protocolos muito considerados, protocolos muito consensualizados na sociedade, e a sociedade confiava de tal maneira naqueles polícias que por isso mesmo era considerado um crime nefando, passível de pena de morte, matar um Bobby, como eles diziam, os Bobbies. Acontece que era por causa disso. Portanto, os polícias davam-se a respeitar antes de mais e não a temer. Portanto, nós temos que criar uma polícia que seja uma polícia respeitada e não temida. Ora, por isso pode haver mensagens de ódio, nem pode haver mensagens ideológicas, nem pode haver coisas do género. Já agora acrescento uma coisa que não tem nada a ver com a polícia, bem entendido, do que a polícia, isto é, não tem a ver com essas histórias da polícia. Nem com a polícia, nem com essas histórias da polícia. Ainda ontem vi também que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa parece que recebeu uma carta com uma bala a exigir dinheiro para aqui e para lá. Isto a chegar a um ponto não pode ser, quer dizer, não tem sentido nenhum isto. Portanto, estas coisas têm que ser apuradas e serem apuradas tem que se pôr ordem na tropa, inclusivamente. Neste caso do Marcelo Rebelo de Sousa, terá sido um civil e eu duvido que seja uma pessoa com, enfim, com o domínio das suas capacidades mentais completas, francamente. Mas acho que no caso da polícia é isto que se impõe. Melhor preparação, mais critérios, melhor remuneração, mais capacidade, mais confiança e menos capacidade. E a pessoa ter opiniões subjetivas sobre assuntos que são profissionais. José Faustino, há mesmo pessoas que estão nas forças de segurança que não têm perfil para essas funções e isto é um exemplo disso? Estas mensagens de ódio? Eu isso não sei. A comunicação social tem feito um péssimo trabalho nesta matéria. Tanto quanto julgo saber, e a minha análise vai nesse sentido, dentro do conhecimento que tenho, e vou dizer qual é, ao que parece, um grupo de pessoas de investigação, de voluntários, que não sei quem são, que penetraram legalmente ou ilegalmente numa rede social fechada, onde esses agentes da autoridade trocariam mensagens entre si. Depois vi duas reportagens numa televisão portuguesa, péssima do ponto de vista jornalístico, porque o caso que estava em análise era a troca de impressões e as questões ideológicas que ali eram tratadas, nomeadamente racismo, ódio, xenofobia, etc. E essa reportagem tratava de casos concretos de polícias que agrediram, supostamente, alguns condenados, portanto, teriam agredido mesmo um indivíduo do mesmo condómino, porque ele não pagava o condomínio, outros casos na famosa Cova da Moura, e tudo isso. Vários casos conhecidos. Portanto, a reportagem estava muito mal conduzida. Em resumo, volto a dizer, tanto quanto julgo saber, o problema incide, de facto, é que foi descoberto uma rede fechada, composta por indivíduos da PSP e da GNR, guardas prisionais e tudo mais, agentes das forças de segurança, que trocavam impressões e opiniões de ódio, sobre dizer mal dos políticos, em linguagem pouco apropriada, de raças diferentes, portanto, mesmo racistas, e tudo isso. A provar-se que tudo isso é verdade, e tudo leva a crer que sim, que haverá algum fundamento em tudo isso. Aliás, não é surpresa para ninguém, como não é surpresa que há assuntos e abusos
sexuais e de outra ordem nas igrejas e nas crenças religiosas, todas elas, não é só na Igreja Católica, não é surpresa para ninguém haver casos, como foi descoberto aquele que o professor Silvério Cunha disse na Alemanha, em certos exércitos, em certas coisas, em forças da ordem e tudo mais. Pessoas pouco recomendáveis ideologicamente e de comportamento e de caráter do ponto de vista das funções que desempenham e do regime que têm a obrigação de defender e dos cidadãos. Ora bem, eu não ponho aqui, independentemente de ganharem bem ou ganharem mal, mas eu não ponho aqui a questão do ganhar ou não ganhar. O vencimento não tem nada a ver com isto. Tem a ver... impacto que tem. Não, desculpe, o seu professor se receber mal é um problema seu e do Ministério. Isso não pode servir de justificação para ser mau professor. Sim, claro. Em circunstância alguma. E, portanto, um polícia não pode ser mau polícia porque recebe mal. Receberá mal, tem que haver só sede própria para se tratar disso e para resolver esse problema. O recrutamento, a formação deles e a garantia de que as pessoas são isentas, isso é outra coisa. E isso eu acho que deve haver. Agora, o que nós também estamos a verificar é um exagero tremendo e uma desautorização, por trás de muita coisa, está uma desautorização das forças de segurança e do Estado de Direito. Sejamos francos. Sejamos francos. Porque há coisas que surgem agora, o Mundial no Catar, agora é que se descobriu os problemas do Catar, o regime do Catar, agora é que foi descoberto. Porque há lá a bola, quer dizer, há coisas aqui que surgem na nossa sociedade que não surgem por acaso, surgem só em determinadas alturas, com a intenção de os resolver, não, com a intenção de denegrir outras coisas, com outras intenções. E aqui não pode haver sequer um mínimo de tolerância nesse aspecto, porque, em primeiro de tudo, está a garantia do respeito pelas forças da ordem, pelas polícias e por tudo isso. Esse é o primeiro ponto. E isso, aliás, é o que serve de ponto de partida para que o Estado tenha toda a legitimidade. Essa senhora que é uma magistrada desembargadora, que é chefe de inspeção interna, da Administração Interna, que o professor citou, é a primeira responsável por isso. Pareceu-me um pouco isenta na conversa que apareceu nesse programa. Eu esperava mais distância da parte dela. Mas está na moda ser contra o racismo e todas essas coisas. Porquê? Se eu der uma chapada aqui ao meu vizinho, somos os dois de cor branca, assim, de cor assim, ou assim, não há problema nenhum. Mas se eu der uma chapada no vizinho da frente, que é negro, é racismo. Não é racismo nenhum. Não é nada disso. Mas passou a ser. São essas questões que aqui há. Aliás, não há racismo em Portugal? Deve haver, há com certeza. Como pintam na comunicação social, tenho a certeza que não há. Tenho a certeza que não há. Eu vivo cá há 70 anos quase. Sei o que é que isto é. Somos todos santos, não somos. Agora, o que se verifica em determinadas coisas evidenciadas na comunicação social não são factos. São factos novos, coisas criadas de novo. Resumindo e concluindo, há que averiguar. Aliás, ainda um outro ponto só para lembrar. É triste para mim, e deve ser triste para qualquer cidadão, é reprovável, digamos assim, que esta investigação não tenha sido feita por essa entidade ou outra qualquer competente que tenha descoberto isso. Tem que ser a administração, tem que ser a inspeção, os chamados serviços internos da polícia, isso é bem visto nos filmes, tem que ser os serviços internos que têm que detectar isso. Não é um grupo de jornalistas ou um grupo de investigadores que tem que detectar isso. Não, isso já devia ter sido detectado. Andou bem a Igreja Católica, quando sabendo que tem problemas, diz, não, a gente vamos resolver o problema, queremos saber o que é que se passou. Foi isso que disse o Papa Francisco. Uma boa decisão. Portanto, a gente tem que saber por dentro o que é que se passa. E claro que indivíduos, aprovar-se aquilo que se diz, que também não se chega a grandes evidências sobre o que se diz ou o que se não diz. Mas se aquilo assim for, se aquilo é verdade, esses indivíduos não têm perfil para estar na polícia. E para finalizar, estou de acordo com o professor Silvério Cunha, subscrevo que os polícias e os guardas e os militares não deviam poder ter inscrição partidária, nem sequer sindicatos.
sempre defendi isto. Podem ter associações com certas, que é o que acontece, mas estão muito avançadas, são autênticos sindicatos. Não, está errado. Completamente errado. Nem têm que fazer manifestações, nem greve, nem nada disso. Isso não podem, mas felizmente. Portanto, um indivíduo com um perfil daqueles que é racista, que tem ódio, que é parcial em determinada situação, não pode estar em forças de segurança, nem na Guarda, que é uma força militar, nem no Exército, que força militar é, nem na Polícia, que é uma força paramilitar, nem nos guardas prisionais, que deve ser também semelhante a uma paramilitar, não pode estar em coisa nenhuma dessas. Zero. Impossível. Aquele movimento que eles têm, esse do zero, esse movimento zero, isso não pode existir. E é exatamente zero para essa gente. Não podem cá estar, não podem. Não podem. E tenho até tenho dúvidas, ser cidadãos podem, mas, como é que se diz agora, estava sob vigilância, já estava referenciado. É um indivíduo para estar referenciado. Como cidadão. Quanto mais com agente da polícia. O professor Silvério Cunha diz a verdade em relação aos ingleses, já até constatei isso lá, uma vez que fui à Inglaterra, mas vou-lhe dizer, não concordo nada com isso. Acho que a polícia deve andar armada e até os cidadãos devem andar armados se quiserem. Eu não sou nada dessas coisas contra as armas. Eu sou contra. Não, mas eu não sou contra armas. Isso já sabemos. E essa é outra discussão, naturalmente. Não, é outra discussão, mas nem isso faz cá. Isso nem isso cá me faz confusão. Os polícias e as pessoas têm que ser respeitadas. E têm que se defender da melhor forma que entenderem e que esteja, digamos, na lei. Isso tem que estar na lei. Portanto, e o que é facto é que um cidadão pode ter as suas convicções, pode ter aquilo que entende, não pode de forma violenta pô-las em prática, não pode coagir ninguém, não pode maltratar o seu próximo. Agora, de autoridades, nem vale a pena pensar nisso. Agora, há que correr depressa, averiguar, investigar, julgar e condenar, se for caso disso. Ora, aquelas pessoas têm que sair imediatamente, serem condenadas das forças da ordem, imediatamente, sem apelo nem agravo, não há aqui dúvida nenhuma nisso. Fica a análise clara nestes dois pontos de vista sobre esta notícia. Passamos para a atualidade internacional, onde nos Estados Unidos, precisamente há uma semana já, se ficou então com contas feitas sobre a Câmara dos Representantes e também o Senado. Um pouco como aqui falámos, acabou por se confirmar que o Senado ficou dominado com controle do Partido Democrata. A Câmara dos Representantes tem maioria dos republicanos. Silvério Cunha, como vai ser a política norte-americana, o que é que isto significa também para Donald Trump, que muitos analistas nos Estados Unidos dizem ter a sua carreira terminada, ou que o trumpismo terminou, e até dão como exemplo o facto da Fox News ter interrompido o discurso de apresentadora de candidatura de Trump, ter interrompido e não ter transmitido todo esse discurso na televisão. Bom, a Fox News, aliás, o Murdoch, que é o dono da Fox News, o grande multimilionário dos mídia, já tinha anunciado que a Fox News deixou de apoiar Trump. Portanto, isso foi publicamente dito pelo dono da cadeia. Que eles tenham feito isso, nem sabia, e portanto, enfim, não é de admirar. O que acontece, não acontece nada de especial, senão isto, aquilo que já no fundo analisámos na semana passada. Os democratas tinham uma maioria escassa na Câmara dos Representantes, os republicanos também passaram a ter uma maioria escassa, 7 votos a 8, portanto não é uma questão que seja muito relevante a esse nível. A Câmara dos Representantes pode boicotar muita coisa do Presidente, é verdade que o Senado também pode vetar as leis da Câmara dos Representantes. O Presidente pode sempre vetar normas vindas de um lado ou do outro, para ser franco, portanto acontece que, a não ser que o Congresso aprove 2/3, o que é impossível, as normas, e por conseguinte não há, digamos assim, uma alteração de correlação de forças em especial. Eu penso é que houve um enfraquecimento do trumpismo, não no sentido de ele desaparecer. O trumpismo não desaparece porque o trumpismo existiu antes de Trump, quer dizer, houve sempre uma parte do eleitorado americano que sempre pensou como pensa Trump. E, portanto, isso é uma coisa que, aliás, tem décadas, isso é uma coisa que vem desde o princípio dos Estados Unidos. Sempre houve uma parte do eleitorado que pensou assim. Portanto, isso não tem nada de especial e, para mim, não me faz admirar nada. O que acontece é que Trump é apenas uma erupção
desse eleitorado porque Trump tomou conta de um partido, enquanto que antigamente esse eleitorado era um eleitorado que votava no Partido Republicano tendencialmente, até chegou a votar no Partido Democrata, deve dizer-se, até os anos 60, e que esse eleitorado era volátil, desinteressava-se, não votava, quando votava, votava tendencialmente republicano ou democrata no Sul, no Sul votavam mais os democratas, coisas assim. Portanto, o trumpismo não desapareceu, porque não pode desaparecer, porque o trumpismo antes existia com outros nomes e, portanto, vai continuar a existir. O que acontece é outra coisa, é que como todos aqueles, como acontece com todas as ideologias ou movimentos que têm um líder e vivem do líder, acontece que quando acontece alguma coisa ao líder, até se ele morre sobretudo, perdem o substrato ideológico e isso arruína-os, porque o substrato ideológico é muito importante. E é sobretudo importante quando está bem consolidado, isto é, quando está bem teorizado, quando tem raízes profundas socioculturais, quando tudo isso se junta, é que nessa altura, digamos, se torna importante o movimento em si e torna-se menos importante a liderança. O que aconteceu com Trump foi uma coisa muito simples, é que Trump de repente tomou nuvem por Juno, como se costuma dizer, ou seja, achou que ia ter uma vitória espantosa, impressionante e que ia ser coroado de Deus, e acontece que isso não aconteceu. As eleições de midterm são geralmente desfavoráveis ao presidente em exercício, não foram totalmente porque no Senado até ganharam votos, porque ainda no dia 6 vai-se discutir, neste momento os democratas dominam o Senado, mas sem se discutir ainda mais um senador, e portanto e tiveram bastantes votos. Segundo, houve uma inversão importante, há inversões muito interessantes no caso americano e que podem ser estudadas. Por exemplo, os hispânicos que votavam democrata na Florida votaram maciçamente republicano, o que é uma questão que, enfim, os democratas devem ter em atenção. Por exemplo, os jovens, viu-se que os jovens que foram votar pela primeira vez votaram no Partido Democrata de forma maciça. Viu-se que as mulheres se inclinaram profundamente para o Partido Democrata, de uma forma, digamos, muito expressiva também. Portanto, há aqui digamos, aquilo que se sabe que é mais ou menos isto. Há aqui ilações e conclusões que se devem tirar após uma análise profunda dos resultados eleitorais. O que é certo é uma coisa, é que Trump anunciou uma vaga vermelha que não aconteceu, e depois tem um problema de facto, é que tem pela primeira vez um sucessor à altura, mas que é independente dele, que é o Salvador, o homem da Florida, que teve o senador, o governador da Flórida, exatamente. da Florida, exatamente, que ganhou com 19% de diferença face ao candidato democrata, o que é uma grande distância, muito grande distância, o que mostra uma inversão do sentido de voto dos hispânicos, e acontece que ele já anunciou, é aquele homem tradicional americano, tem 3 filhos miúdos, pequeninos, e já anunciou que ele quer ser presidente. E anunciou que até batia dos valores de Trump. Coisa que para Trump é uma coisa impossível, porque Trump é Trump. Trump não quer que haja um trumpismo. Trump quer ser Trump até morrer. E quer ser único até morrer. Depois, Trump cometeu aquele erro de dizer que se o Partido Republicano ganhar, o êxito é devido a mim, e se perder, a culpa é deles. Isto é uma afirmação de Trump que é inconcebível. Só Trump é que podia dizer isto, aliás, só Trump é que seria capaz de dizer uma enormidade destas, que é uma coisa espantosa. E, portanto, em suma, acontece que eu não penso que isto venha a alterar muito a situação, digamos assim, nem a situação geopolítica, nem a situação, digamos assim, interna americana. O Biden teve uma vantagem, que foi esta, é que, claro, como Trump anunciou uma vaga vermelha e uma derrota brutal dos democratas, isso tal e tal não aconteceu, é um facto, acontece que realmente, a partir deste momento, Biden sai, como negativo da fotografia, saiu fortalecido. E depois fez uma coisa habilidosa. Disse que queria falar, a Nancy Pelosi vai sair de líder dos democratas na Câmara dos Representantes, tem 82 anos, a senhora, deve dizer-se, já está há 40 anos, há mais de 40 anos na Câmara dos Representantes. Acontece que ela, embora mantenha todas as suas qualidades e virtualidades, mas abandonou. Acontece que os democratas agora têm que se reorganizar, e estão-se a reorganizar internamente, isso também se verifica, e acontece que Biden agora fez uma coisa inteligente há dias, mal sobre os primeiros resultados e sobre que manteria o Senado. Ele disse que iria convocar os dirigentes, o dirigente democrata e os dirigentes republicanos para trabalharem juntos no Senado e na Câmara dos Representantes. E essa é a questão que se põe, é que Trump foi posto de lado. E deve dizer-se outra coisa para acabar. A imprensa republicana começou, com razão ou sem ela, justo ou injustamente, começou a morder em Trump a sério. E não é a imprensa que é conhecida,
são jornais locais, aqueles jornais, aquelas rádios locais que na América são sempre muito mais que locais, não é? Que eram todas republicanas, a Fox News, que é nacional e é mundial, começaram todas a dizer mal do Trump e a achar o Trump um obstáculo. E Trump agora não compreende a situação e quer ser candidato na mesma. E acontece que, quando até a Fox News já lhe anunciou que lhe tirou o apoio, porque Murdoch disse isto, o proprietário da Fox News disse isto, que aliás é proprietário de imensos jornais e televisões em todo o mundo, inclusive no Reino Unido, quando ele disse isto, é evidente que Trump está numa situação que agora lhe começa a ser desfavorável. E isto para Biden é subjetivamente favorável. Agora, não me parece que seja politicamente agora relevante para o futuro dos Estados Unidos. O futuro dos Estados Unidos vai passar por uma coisa muito importante que é por um ressurgimento do Partido Republicano com os seus valores tradicionais, ou não, e por uma reorganização do Partido Democrata, ou não. Termino dizendo que o Partido Democrata, curiosamente, ao contrário do que se possa pensar, virou à esquerda, porque os seus candidatos mais à esquerda foram todos reeleitos com muita força, e derrotaram aí os candidatos mais ligados a Trump. Portanto, há que fazer leituras mais finas dos resultados eleitorais, e de facto isso aconteceu. É até uma estratégia que nessa altura foi democrata, que foi muito criticada dentro do Partido Democrata. Eu li artigos, já aqui disse, penso eu li artigos de democratas no New York Times a censurar o Biden e a anunciar a derrota do Partido Democrata por causa disso, saiu ao contrário. E acontece que, portanto, o que vai acontecer é isto, é um tempo de intervalar, isto é um tempo que agora até daqui a 2 anos vai haver uma reestruturação dos partidos. Eu não penso que os Estados Unidos mudem muito a sua política externa e, portanto, neste momento o que sucede é apenas isto, e com isto termino. Biden saiu reforçado internacionalmente, até porque foi falar com o Xi Jinping, e se ele tivesse tido uma grande derrota, o Xi Jinping não o levava a sério. Ainda lhe fazia aquela brincadeira que fez ao Torredor, que nós vamos falar. Mas acontece que agora claramente não. E Biden pode dizer categoricamente isto: nós temos discordâncias, vai haver marcas vermelhas, mas vamos nos entender sem haver conflitos de maior. Isto só seria possível se Biden tivesse, como teve, a possibilidade de aparecer como presidente vencedor. José Faustino, comentário a esta vitória dos democratas para o Senado e dos republicanos para a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Adivinham-se todas estas mudanças que já aqui falámos também na política norte-americana? Não, fala-se de muitas mudanças, fala-se de muita coisa. Há uma coisa, isto é muito simples, a professora Silveira Cunha já disse a maior parte das coisas. Vamos ver, tradicionalmente, isso é quase sempre assim em todo o mundo, nos Estados Unidos é assim, o presidente que está no poder, o partido a que ele pertence, normalmente as coisas correm mal nestas eleições do meio, né, para governadores, há muita coisa a ser eleito, muita coisa, muitas votações, muita coisa, mas estas eleições correm mal normalmente. E desta vez não correram tão mal como isso. E a análise que eu faço é que o grande culpado disso foi Trump. Trump não trouxe mais-valia nenhuma ao Partido Republicano, trouxe uma menos-valia. Porque qualquer pessoa que tenta ver a política com algum distanciamento, como eu tento fazer, e às vezes consigo, portanto, eu não tenho uma visão logo à partida deste é fascista, aquele é comunista, o outro é aquele. Portanto, quem faz uma análise política tem que manter o distanciamento e tem que ouvir, tem que ir pelos factos, por aquilo que é afirmado. E isto penso que as pessoas concordarão com aquilo que eu lhes vou dizer. Ultimamente, a imagem do Trump, nem era preciso ouvir o que ele estava a dizer. A pose dele, com aquele boné ridículo que ele agora arranjou, e depois ouvindo o que ele dizia, não é possível. Qualquer criança, os meus netos que ainda são crianças, não sabem nada de política, não sabem coisa nenhuma, aquilo é um palhaço que ali está, mas quem é um palhaço naquela tua, qual é o circo dele? Nada. Vamos ver, admitindo, vamos ver, para um americano minimamente inteligente, vamos assim dizer, minimamente formado politicamente, minimamente culto, o que nós quisermos, mas sério, que defenda o republicanismo, defenda as questões tradicionais e conservadoras, seja contra o aborto, etc, 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 etc. Acreditará naquele homem? Eu acho que não. Não é o candidato deles. E depois teve um azar tremendo. Aliás, ele já fez o aviso.
começou a ameaçá-lo, que é o tal governador da Flórida, que de facto lhe faz frente, e eu estou convencido. Primeiro, Trump não volta a ganhar a eleição, nem volta a ser presidente dos Estados Unidos. Posso-me enganar, mas tudo leva a crer que isso não acontecerá. Agora, há aqui um problema que vai acontecer, é este. Eu não vou tocar naquilo que o professor Silvério Cunha disse, porque estou de acordo. Vai haver algumas dificuldades. Biden foi inteligente já em antecipar as coisas, conversarem, tudo isso. Há a guerra na Ucrânia. Estão de acordo sobre isso, mais milhão, menos milhão. As coisas continuam. E um anula de um lado, outro pode anular do outro. Sempre houve esses problemas na política americana. E eu estou convencido que Biden vai fazer, com normalidade, vamos assim chamar, dentro da normalidade do regime americano, vai fazer o fim do mandato. O problema que se coloca é nas próximas eleições. E para mim, Trump dificilmente passará, se o governador da Flórida for às primárias, dificilmente não ganhará. O problema que se coloca é que Biden está velho. Portanto, é um político muito experiente. É pena que não tivesse sido presidente há 20 anos atrás, mas eu não sei, ele diz que vai ser candidato, eu não vejo. Vê-se que o homem está velho, infelizmente. É retórica. É retórica, precisa de descanso. E também não se vislumbra no Partido Democrático, pelo menos à distância a que nós estamos dos Estados Unidos, eu não vejo ali ninguém com capacidade, por exemplo, de fazer frente ao governador da Flórida. Dizem que a vice-presidente, que é uma senhora muito bem formada, politicamente, sabemos que tem um posicionamento muito à esquerda, talvez o professor Silvério Cunha tenha razão com o posicionamento do Partido Democrático à esquerda, é mau para eles e para os Estados Unidos num futuro próximo, mas, de qualquer modo, o que dizem é que eu não tenho conhecimento disso e, portanto, não posso partilhar. Eu não acho que ela tenha capacidade, para ser franco. Eu também suspeito disso, professor, mas não tenho conhecimentos para dizer, em boa verdade, aquilo que pessoalmente, que a consciência me aponta, é o que tu está a dizer. Mas numa análise independente, eu não tenho dados para me pronunciar. Todavia, em favor dela, chegam-me notícias de que ela é uma pessoa com muita formação política, com muita capacidade e que propositadamente se está a reservar para não fazer sombra a Biden, mas que desabrochará como uma flor para a campanha. Admito que possa ser assim, tenho dúvidas. E mais não posso dizer. Sinceramente, pode-se quase dizer que, em termos da governação americana, aplicar aquele ditado português, tudo como dantes, quartel-general em Abrantes. Nós, na reta final do programa, já não temos a possibilidade de falar do G20, vamos ter de passar para a situação na Ucrânia, porque esta foi uma semana tensa, depois de um míssil ter atingido o território da Polónia e ter provocado a morte de 2 pessoas. Provocou reuniões de emergência dos serviços de segurança dos diversos países da NATO, Também foi acionado o artigo 4º para que os membros da NATO analisassem a situação. A NATO diz que não há indícios de que tenha sido um ataque deliberado da Rússia. No entanto, aponta culpas a Moscovo. Ao que tudo indica, segundo estas informações, terá sido um míssil da defesa ucraniana que acabou por cair em território polaco. Zelensky diz que tal não é possível. Mas vamos à análise com Silvério Cunha. Desta vez aconteceu o que se temia no início da guerra. Recordo um drone ainda da década de 80, um Tupolev ucraniano, aterrou, julgo que na Chequia, se eu não me engano, estou a tentar recordar-me, mas não era armado, mas desta vez foi uma bomba. Pois, bem, vamos cá ver, há uma coisa que eu não posso, entanto, deixar de esquecer, ao Matias Escopolar, quando fala de G20, acho que temos que falar na próxima semana do ralhete de Xi Jinping a Torridor. Faz todo sentido, sim, porque foi feito de curiosa, forma... por razão, porque eu acho que Torridor fez bem a responder o que respondeu, mas viu-se que ficou encavacado, o que mostra que o Xi Jinping mete medo a muita gente. Bom, ele também não esperava, professor. Ninguém esperava uma coisa daquelas. Pois não. O presidente canadiano, ninguém esperava que o... Pois ninguém, porque os chineses aí são especiais, não é? Ora bom, acontece isto. Quanto à questão do míssil, bem, vamos cá ver.
Eu acho que há um problema, há um problema que se põe sempre, as investigações vão tratar do assunto. Neste momento eu estou convencido que os serviços de informação dos países ocidentais, dos mais qualificados, né, dos americanos e outros, já afirmaram claramente que não foi um míssil oriundo da Rússia, culpam a Rússia do ponto de vista moral, bem entendido. A Rússia neste momento é assim, a Rússia infringiu o direito internacional, ponto. E a partir desse momento é claro que é culpada disso. Portanto, a questão que se põe é mesmo essa. E a Rússia é culpada disso, independentemente de os acordos de Minsk e de 14 serem acordos que, evidentemente, ninguém cumpriu de um lado e do outro. Mas isso não justificaria nunca a invasão russa e, portanto, a Rússia, objetivamente, nesta guerra, é culpada de um delito jurídico internacional. Pronto. Agora, o caso que se põe aqui, saber se o míssil é um míssil que matou 2 pessoas, o que é uma tragédia para essas 2 pessoas, naturalmente, mas é uma questão mais simbólica. A questão simbólica é esta, é que Zelensky também se expõe, eu vejo essa questão e até vou ser breve por causa disso. Eu vejo a questão, sobretudo, do ponto de vista da política de comunicação de Zelensky. Zelensky tem tido uma capacidade rara num estadista, é que ele fala diariamente ao povo ucraniano, diariamente. E faz isto há 10 meses, que é uma coisa que nunca se viu. Nem Churchill falava diariamente ao povo inglês, durante a guerra. Portanto, acontece que Zelensky fala, e diz muita coisa, e ele deve ter eu acho que ele tem uma grande capacidade discursiva, e tem que ter um staff, naturalmente. Mas fala isto, fala. E é claro que, num dado momento, estas questões que surgem, estes acidentes que surgem, têm que ser digeridos no âmbito dessa capacidade discursiva e desse discurso articulado que ele tem que ter. É evidente que há uma coisa que provavelmente nunca esteve prevista, ou se esteve prevista, é a solução pela qual ele optou, que é, se houver um acidente, um azar qualquer, nós culpamos sempre o inimigo, claro. Só que hoje em dia há muita facilidade em detectar quem fez e quem não fez. Até o Nord Stream 2, já as autoridades dinamarquesas e suecas disseram que sabem quem fez e recusam-se a dizer a divulgar o nome da entidade que o fez. Mas disseram que já sabem e disseram que se recusam a divulgar, que é uma coisa espantosa. Bom, acontece que o que acontece é que Zelensky, ao ter Professor, é por isso é que são os serviços secretos, Claro, exatamente. não é para noticiar. Eles sabem quem foi, mas não Não eram dizem. serviços públicos. Bom, e acontece que, o que é que sucede? É que o problema que se coloca é este, é que Zelensky, ao ter esta capacidade discursiva de diariamente falar ao povo ucraniano, evidentemente que tem que, num caso destes, que é um caso, atenção, não estou aqui a desfazer na gravidade de 2 mortos, nem do acidente em si. Mas a verdade é esta, que isto não tem nada a ver com os bombardeamentos que a Rússia faz sistematicamente sobre a Ucrânia, e que são muito mais graves, não é? Portanto, isto tornou-se uma coisa importante só por uma razão, porque matou 2 pessoas em território polaco. Claro que o que é que saiu aqui mal a Zelensky é que os seus aliados, que estão aliás incomodados com ele, foram tratados de desmenti-lo, e a começar pelo governo Macron, o governo americano e o governo alemão. E sucede que ao desautorizar Zelensky está agora numa posição difícil, porque ele insiste na sua e diz, não, isto é a prova de que se foram os russos, etc. Ora, isto é evidente que neste momento os serviços sabem disso perfeitamente, com os satélites, com tudo. Se há país mais vigiado a nível de satélites de precisão, é todo aquele território, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia naquela zona. Portanto, a questão que se coloca ao Zelensky é que ele está a ser vítima um bocado daquela capacidade que ele tem de dar informações permanentes e de animar o povo na luta, e agora sei-lhe ao contrário. E isso é evidente que agora ele não pode deixar de dizer o que diz, ele não pode deixar de dizer o que diz, não pode. É que ele está numa situação em que o excesso de discurso provoca consequências por si mesmo. Mas também eu não vejo alternativa, ele de facto está numa posição ele tem que animar as hostes, ele tem que estar ali sempre a chamar a atenção de todos, porque senão também haveria uma parte do mundo que se esquecia da Ucrânia. Portanto, o que é que acontece? É que estamos numa situação um bocado realmente sem pés nem cabeça, porque os aliados estão incomodados com Zelensky, claramente incomodados. E na verdade desmentiram-no. Ele agora desmente os aliados, e isso não está a ser bom para a frente, digamos, ucraniana. Por outro lado, e por fim, acontece uma coisa, é que de facto o Zelensky quer à viva força, também agora se percebe que Zelensky quer à viva força pôr os países da NATO contra a Rússia, com aquela ideia de que a Rússia, mais tarde ou mais cedo, ameaçará os países da NATO, nomeadamente os países bálticos, nomeadamente a Polónia e a Lituânia, que têm grandes ajustes de contas históricos a fazer com a Rússia nos últimos 150 anos. Agora o problema que se coloca é este.
é que isto só prova o quê? Prova que as partes podem sempre enganar e prova que o excesso de comunicação pode trazer inconvenientes à percepção. Porque neste momento há muita gente agora que diz também assim, bom, afinal de contas, as coisas passadas também podiam ser erro, podiam não ser, não se investigou suficientemente, para aqui e para lá, e portanto relativiza-se o discurso de Zelensky. Ora, Zelensky está a ser relativizado no discurso porque ele tem um discurso que é permanente. Eu diria assim, eu só conheço, agora vou brincar, está bem? Os ouvintes vão me desculpar, eu só conheço uma pessoa que fala mais que Zelensky, que é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Porque, ao contrário, o Zelensky é a pessoa que fala mais, e coitado no bom sentido do termo. Ele fala de uma forma que é simultaneamente discursiva e até figurativa. Por exemplo, ele em Kherson Para concluir desfilou. então, para passar ao José Também Faustino deixa-me Silveira só Cunha, concluir esta temos... ideia, para dar exemplo. Ele em Kherson, quando desfilou sem proteção, portanto, nada de proteção pessoal. Nada isto foi que foi dito pelo governo ucraniano, venda pelo mesmo preço, mas desfilou daquela maneira. Sim, mas repare que as pessoas nem se conseguiam aproximar dele. Está bem. Quando se aproximavam, a segurança fechava. Mas um sniper a 3.000 metros podia atingi-lo. Sim, mas acontece que contra o sniper é outro sniper. Ele não trazia capacete de proteção, não trazia nada. Mas eu acho que ele com isso quis dizer o quê? Quis dizer que era corajoso, quis mostrar quis animar, digamos assim, o povo ucraniano, da parte dele. Portanto, ele todos os dias faz qualquer coisa que é sempre diferente e que mantém a chama acesa. Agora, o problema é este, é que a chama para estar sempre acesa tem que estar sempre do lado dele em tudo. Quando não está, aqui eu acho que ele comete um erro ao insistir em que é sempre o inimigo russo na mesma. Ele até ganharia mais se dissesse assim, olhem, foi um engano nosso, e pedimos muitas desculpas por aquilo que aconteceu, mas isso só mostra que nós somos aqui de boa fé. Pronto, e é isso que eu acho que ele foi o erro dele agora. José Faustino, esta circunstância, quando isto aconteceu, falou-se Não, muito do tal ataque a um país da NATO, a um território da NATO, pois, e a todos os riscos aí inerentes. Eu começo já por Zelensky, porque eu aqui não concordo com o professor Silvério Cunha. O presidente Zelensky nunca se engana. Tem sempre razão. Tem essa particularidade. É um grande estadista, é um grande líder e tem sempre razão. E, portanto, diga ele o que disser, tem sempre razão. E é assim que o povo ucraniano vê e é assim que o Ocidente tem que ver a coisa. Porque agora vamos à análise do problema do míssil. O míssil só tem 3 possibilidades, só há 3 coisas que podem ter acontecido. A primeira foi que a Rússia deliberadamente mandasse um míssil para a Polónia a dizer assim, vamos lá ver o que é que acontece. Fingir que... deliberadamente fazer isso. Uma segunda possibilidade é o míssil se ter descontrolado e desviado por si mesmo ou desviado por a defesa antimíssil e fosse cair na Polónia. Um míssil russo, claro. Terceira hipótese, um antimíssil, portanto, um míssil ucraniano que falhou o alvo, ou não, ou que lhe deu de raspão, e que foi cair na Polónia. São estas 3 hipóteses. Zelensky diz que foi uma das primeiras. Ele não é taxativo a dizer que... E por isso é que ele tem razão. Ele diz que é russo. Mas vai ver melhor. Há lá peritos ucranianos a ver. Pois, talvez ele agora venha dizer depois, confirmar, porque eu não tenho a certeza absoluta. Eu acredito mais em Zelensky do que acredito no Biden. Atenção. O político que eu mais acredito neste momento é em Zelensky. Porque é muito mais Zelensky que está na guerra e as bombas estão a cair em cima. Os outros estão a entrar, estão a partilhar, estão a apoiar, tudo isso é verdade. Mas não lhe dá jeito nenhum que isso aconteça. Toda a gente queria era quanto mais pressa se fizesse a paz, melhor. E aqueles que não têm responsabilidades de Estado, como nós, muitos dizem que isto mas era a paz e tal, dividir-se ali. Claro, como uma jornalista outro dia da televisão perguntou a um comentador, uma coisa muito simples, porque alguma parte tem que ir do bolo. E ela disse, isso é se o bolo for meu. Se o bolo for meu, eu não quero partir com ninguém, ele é meu. E a Ucrânia é dos ucranianos, não é do Putin. Portanto, não tem que ser partido. Isto não se pode ver uma parte de um país como sendo assim um bocado de um bolo.
E a paz, ou as negociações de paz, têm que ser feitas quando tiverem que ser e nas circunstâncias que logo se verá quais são. Agora, Zelensky e os ucranianos, ao ponto a que isto chegou, não podem dizer outra coisa. Eles têm que defender a Ucrânia como um todo, como país independente que é. Agora, o ponto que aqui está é este. O míssil é sempre a culpa do míssil, é sempre do russo, como o professor disse, e eu estou de acordo consigo. Isto faz-me lembrar, desde os meus tempos de miúdo, quando não sei se o professor Silvério Cunha também deve ter acontecido o mesmo, e o Matias também, quando o pessoal ia jogar à bola, se jogava a bola perto de uma piscina, ao fim de pouco tempo a bola caía dentro da piscina, ou de um tanque lá de uma quinta, ou ao pé de uma quinta morada, ou ao fim de mais jogada, menos jogada, a bola passava para lá do muro, ou ao pé de uma janela com vidros, mais 10, menos 15 minutos, antes da meia hora, um vidro estava partido. Era matemático. Claro que se jogasse a bola fora de um tanque ou fora de uma piscina, longe das vidraças, longe dos muros, não acontecia nada. Toda a gente sabe isto. É evidente que o que o Ocidente devia dizer seria não dizer, não, é russo de certeza, como diz Zelensky. Estamos completamente, se ele diz que é russo, é porque é russo. Não era isso. Mas era dizer, o que nós, a bem, aconselhamos ao presidente Putin é que faça lá os bombardeamentos, que são todos indivíduos, mas pelo menos a 100 quilómetros da fronteira com a Polónia ou do NATO. Porque senão, mesmo um incidente casual, nós consideramos-lo como ofensivo. Este é que é o ponto. Porque, numas circunstâncias destas, quer dizer, toda a gente falou do artigo 4º, do artigo 5º e por aí. É evidente que se analisarmos isto profundamente e racionalmente, pode-se sempre pedir, é legítimo que se faça, invocar o artigo 4º para que os parceiros se pronunciem sobre a matéria. Certo, nada a dizer. O artigo 5º nem pensar, nem pensar, porque não há aqui evidência de nenhuma agressão, nem intenção, nem nada da Rússia à Polónia. Portanto, isso está fora de questão à partida. Isso sempre teve fora de questão. Agora, tem que se analisar o problema e tem que se dizer aos russos aquilo que tem que ser dito. Não é zangarem-se com o Zelensky porque ele diz que o míssil é russo. Eles têm que se zangar com o Putin porque mande lá as bombas, está mal mandá-las, mas se as mandar, que as mande a 100 quilómetros das fronteiras, que é para não haver problemas. Porque daqui para o futuro, todas as coisas destas, todos estes incidentes são considerados atos ofensivos e podemos aplicar o artigo 5º. Esta é que é a linguagem que tem que se falar com o Putin, não é outra. Porque o Putin também disse logo, era um míssil ucraniano. Tem a mesma legitimidade que o Zelensky dizer que ele é russo. Agora, o problema é que, de facto, a aproximação e os lançamentos estão a ser feitos, quiçá, até por cima, eles passam por cima do território polaco, que não têm que passar. É preciso ver isso, na cidade que eles foram lançados, que eles têm longo alcance, que essa é outra. A Ucrânia não pode lançar mísseis de longo alcance. Há aqui um jogo um bocado enviesado. Seja como for... Para concluir então, José Faustino. Para concluir, porque temos que falar da guerra, vamos ver, o inverno começou a nevar, vamos ver o que é que vai acontecer. É pouco credível que haja grandes avanços de tropa. No entanto, é possível que a Ucrânia consiga, dentro da mesma direção que leva, não se dirija muito para sul, que vá progredindo no sentido de recuperar as províncias. Eu continuo, os incidentes estão lá do lado da Polónia e da Bielorrússia, eu pessoalmente, como observador, enfim, analisando a coisa, tenho algum receio da fronteira com a Bielorrússia e ali daquela zona onde justamente caiu o míssil. Porque ali foi um acidente, para as pessoas também não se confundirem, é um ataque em profundidade, portanto é um lançamento de muitos quilómetros, este incidente do míssil. Mas o que eu falo mesmo é do perigo de qualquer coisa, mesmo vindo de tropas terrestres da Bielorrússia ou não. Embora seja pouco provável. Isto, por outro lado, encontra razão, porque estamos a entrar no inverno, já começou a nevar, as temperaturas estão a baixar e começa a ser complicado.
E, portanto, agora esperemos é que, e com o míssil, quero dizer uma coisa, até aqui o ganhador é Putin, porque qualquer coisa divide o Ocidente. Porque o Ocidente quer estar de pantufa fazer comer torradas, não quer guerra de maneira nenhuma. Chegamos assim ao final desta revista da semana. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha. De hoje 8 dias cá estaremos para analisar as notícias da semana e vamos lá colocar já na agenda o G20 para falarmos sobre ele com algum distanciamento e se calhar também com mais algumas informações que possam surgir de uma reunião que terminou sem foto de família. Voltamos de hoje a uma semana à DNFM. Muito boa tarde. Boa tarde.